Olá, boa tarde, torcedor, torcedora, grande abraço. Uma ótima tarde para você, né? Sempre lembrando que a graça do nosso Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, possa coabitar sobre sua vida. E, enfim, estamos no ar com o programa Toque de Bola. Aqui, excepcionalmente, comandado por mim, sempre lembrando a titularidade do nosso companheiro Marco Russo. Mas, enfim, estamos aqui com o programa Toque de Bola, aqui através da TV O Evangelho, www.tvoevangelho.com. Está no ar, na rede mundial de computadores, o programa Toque de Bola. Estamos chegando para falar de América, Atlético, Cruzeiro, Seleção Brasileira, enfim, estas e outras aqui para você no programa Toque de Bola, aqui pela TV O Evangelho. Como sempre, como você já sabe, e isso tem se tornado notoriedade no programa Toque de Bola, nós sempre temos um convidado para interagir conosco, interagir comigo e com você aí através da rede mundial de computadores. Este que você acabara de ver aí é o nosso querido, nosso amigo Serginho, né? Você vai conhecer um pouco mais do Serginho aí do lado esquerdo do seu vídeo. Esse é o nosso convidado de hoje. Vamos falar do trabalho dele em específico, mas também falar de futebol. Serginho também é um profundo conhecedor do mundo da bola. E vai falar também do trabalho dele, né, na época com a Sada Vôlei, né? Enfim, nós vamos falar disso aqui e muito mais para você no programa Toque de Bola. Então seja bem-vindo. Vamos juntos interagir aqui no programa Toque de Bola. Enfim, dois assuntos que me chamou a atenção durante a semana. A nossa linha editorial vai ser pautada nesse aspecto, antes de nós conversarmos com o nosso convidado. Dois assuntos me chamou a atenção neste final, ou seja, durante a semana. Primeiro é sobre o Clube Atlético Mineiro. O Clube Atlético Mineiro, o Galo, o glorioso Galo de Minas, o glorioso Clube Atlético Mineiro, mandou dois treinadores embora pela falta de capacidade. Acredito que nem tanto, mas nós sabemos que a cultura no Brasil é essa. É treinador que não tem resultado, é treinador que não permanece no cargo. E isso não é diferente, né? Nós temos aí, né, grandes nomes do futebol mundial, como Arsène Wenger, do Arsenal, né, e entre outros grandes nomes de treinadores do mundo afora que estão há mais de 10 anos nas suas equipes. Mas voltando a falar do Atlético, do glorioso Galo, o Atlético mandou no primeiro semestre o Vanderlei Luxemburgo embora. Bom, não estava alcançando os resultados que até então se esperava. Posteriormente, veio o Dorival Júnior, que tinha saído do Santos por um problema, por um pormenor em relação ao Neymar. Dorival Júnior, também outro grande treinador de futebol mundial do Brasil. E ele durou até pouco tempo, permaneceu até pouco tempo no comando do Atlético Mineiro. Dorival Júnior, aliás, que está assumindo nesta quarta-feira o Internacional, que acabou de contratar o Ilcinho, lateral direito do São Paulo, que estava por vir também para o Galo. E o Galo não teve a sorte de contratar esse jogador. Mas sobre o Galo ainda, trouxeram então o Alexandre Calil Cuca, treinador que até pouco tempo estava comandando a equipe do Cruzeiro, grande rival do Clube Atlético Mineiro, do querido Galo de Minas. Bom, a contestação é essa. Mandaram Vanderlei Luxemburgo porque não estava conseguindo o resultado com o elenco que tinha na mão. Esse elenco pouco se mudou de lá para cá até as mãos do Dorival Júnior. Dorival Júnior também não teve êxito, oscilou muito no comando do Atlético, no comando do Galo. E enfim, e esse resultado então foi muito questionado, e eu acho que até errou o Dorival Júnior também, como errara anteriormente o Vanderlei Luxemburgo. Mas, enfim, a pergunta que eu quero fazer é que veio um treinador, segundo o Alexandre Calil, e eu também acredito, que o Cuca também conhecia ou conhece o elenco, porque foi um treinador
adversário até pouco tempo atrás, e obviamente, tendo uma equipe de qualidade na mão, que é o Cruzeiro, tinha que estudar o seu grande rival, que é o Clube Atlético Mineiro. E ele então veio com esse fator positivo para o comando do Clube Atlético Mineiro. Bom, quando foi no domingo, o Cuca deu um grito: jogadores que não ralarem serão mandados embora. 7 a 8 jogadores. Isso ainda não aconteceu. Pode vir a acontecer. O problema, a pergunta que eu faço é essa: eram os treinadores, Vanderlei Luxemburgo e Dorival Júnior, eles eram realmente, de fato, grandes culpados pelos péssimos resultados alcançados por a equipe do Galo? Eu acho que não. Porque, segundo o Alexandre Calil, e eu também quero acreditar nisso, o Dorival Júnior conhece bem, ou melhor, o Cuca conhece bem o elenco do Atlético. E ele, quando viu a discrepância, né, contra a equipe do Coritiba no último domingo, é certo que teve um gol de impedimento, mas, e o resultado em si, de modo geral, né, e os 90 minutos, é que foi questionado. O Cuca deu o grito: vai ser difícil. E ele, tanto é que ele deu o grito, que já está chegando um jogador novo no Clube Atlético Mineiro. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. É isso que me chamou a atenção, em relação ao Clube Atlético Mineiro. Se fala que o Galo tem um elenco muito bom. Eu acho que não. Tem lá 6 a 8 jogadores que qualquer clube gostariam de tê-los. Mas, por outro lado, o problema é no elenco. E isso já vem durando, já desde o início do ano, o primeiro semestre. Isso já vem durando, já faz tempo. E só agora apareceu um para dar o grito. E tanto é que ele estava certo no grito, que a diretoria, o senhor Eduardo Maluf, o seu presidente Alexandre Calil, já tomou a atitude de contratar um jogador. Tem jogador novo chegando lá na cidade do Galo. Nós vamos falar daqui a pouquinho com o nosso convidado. Uma outra questão que me chama a atenção primeiro, um outro assunto é as investigações na CBF. As supostas irregularidades na CBF. Já chamaram o Ricardo Teixeira para ir no Senado, para ir no plenário, para participar de comissão de investigação, não sei o quê, e continua a mesma coisa. A Record, ela vem já ao longo de meses, ou há um mês, já denunciando essas irregularidades que vem acontecendo na CBF. Bom, uma outra questão é que o que me chama a atenção é que a seleção brasileira tinha 2 amistosos marcados contra a equipe da Itália e depois contra, ou melhor, vamos por ordem, contra a Espanha e depois contra a Itália. A CBF resolveu, então, desmarcar esse jogo. Por quê? Porque tomou uma derrota acachapante da Alemanha, um resultado irreconhecível, uma participação medíocre de jogadores. E jogadores como Lucas Leiva, que para mim está lá no Liverpool da Inglaterra, mas para mim não é jogador de seleção brasileira. Né? Nós temos 2 jogadores da qualidade, jogando bem no Brasil, na posição dele. Um é o Williams do Flamengo, que é o maior roubador de bola do Campeonato Brasileiro. O outro, Arouca, do Santos, que tem feito partidas, tem feito partidas aí memoráveis no elenco do Santos. E até mesmo o Ralf e o Paulinho, do próprio Corinthians, que tem se tornado 2 meio-campistas excelentes. Bom, enfim. Por outro lado, e até quando o Romário, assistindo o programa ontem, uma entrevista dele ontem em relação, não é notícia na Rede TV, diz que está propenso a poder partir com uma briga com o Ricardo Teixeira. E está na hora. O jornalista que me fugiu o nome lá da BBC, de Londres, que tem feito investigações na FIFA, tem descoberto coisas miraculosas dentro do futebol. Uns amistosos que a seleção fez recentemente,
foi pago pela Confederação Brasiliense. E olha que o futebol de Brasília não é notável, como nas outras praças, hein? E a Federação Brasiliense pagou aí, pagou 9 milhões por um amistoso contra a equipe de Portugal. Não sei se vocês lembram, meu caro torcedor, minha cara torcedora, né, dessa partida, desse amistoso que foi feito contra a equipe de Portugal. É isso que eu quero chamar a sua atenção. A linha hoje, de editorial do programa hoje, é baseada nesses dois assuntos, né? Tá aí para você opinar e ficar bem à vontade. Obviamente, se você quiser participar conosco e mandar sugestões aqui para o programa Toque de Bola, e obviamente aqui pela TV Evangelho, pode mandar lá no meu e-mail, carlos.csilva, C de casa, silva, @ig.com.br. carlos.csilva, que é o C de casa, Silva é o meu sobrenome, @ig.com.br. Então, este é o programa Toque de Bola, aqui para você na TV O Evangelho. Acesse aí, diga para os seus amigos que o programa Toque de Bola e também aqui na TV O Evangelho é uma TV cristã, um jornal cristão, uma fundação, onde falamos da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Também é possível conciliar o entretenimento e a palavra de Deus, colocando ela como primazia, é claro, aqui da TV O Evangelho. Então, diga para os seus amigos, acessando aí www.tvoevangelho.com, aqui direto para você, o programa Toque de Bola. Bom, como eu já apresentei para você, o nosso convidado, você já pôde percebê-lo aí no início da abertura do programa Toque de Bola. Eu estou aqui com o nosso querido Serginho. Serginho, boa tarde, querido. Boa tarde, Carlos. Serginho da propaganda, né? Como as pessoas conhecem. Melhor dizendo, né? Falou que a gente vai falar do nosso claro, trabalho que a gente faz no dia a dia. Claro. E no comentário de futebol como um torcedor mineiro, né? Que torce pelo Atlético, mas também e torce pelos mineiros no Campeonato Brasileiro, né? Já que a gente sofre muito com a questão do eixo Rio-São Paulo, e principalmente com a questão das arbitragens, né, que o Atlético, Cruzeiro e América vem sofrendo ultimamente, né? Já tem o desgaste, né, dos treinadores, como você falou, o Brasil não tem a cultura europeia de manter técnicos, vivem de resultado mesmo, a gente com os amigos lá, eu, você e a turma, a gente está sempre comentando sobre isso. O Campeonato Brasileiro, ele é de resultado. Se a gente for olhar o número de técnicos que já caiu do início do Brasileiro até a 2 rodadas da metade, já é um número considerável de técnico. E em Minas Gerais também é a mesma coisa, né? Eu como atleticano, eu acho que o Atlético estava no momento de mudar. O Cruzeiro percebeu um momento de mudança, né, quando o próprio Cuca pediu demissão, né, porque não estava alcançando os resultados que o Cruzeiro precisava. O Cruzeiro é um time de ponta, não é time de ficar embaixo na tabela. O Atlético a mesma coisa, e o América a gente sabe que está aí batalhando também para se manter na Série A. A gente torce por isso como mineiro, né? A gente torce por isso e também tem a troca de técnico. O técnico não rendeu o resultado, vivem de resultado e fatalmente vão perdendo os empregos e vão empregando outros, né? E é o trança mesmo. O Dorival Júnior estava aqui no Galo, agora está para assumir o Internacional. A gente, né, espera que faça um bom trabalho, que a gente é amigo de todo mundo também, né? A gente sabe da dificuldade, a pressão. Agora, notório em Minas Gerais, que está tendo, que não tinha muito, é uma pressão da torcida em cima dos resultados do técnico. E agora tem que ser de forma igual a torcida do Galo está fazendo agora, né? De uma forma honrosa, sem violência, conversando com os jogadores na cidade do Galo. A gente presenciou isso há pouco. E é isso aí. E a gente torce pelos times mineiros e um resultado, assim, a gente espera sempre um bom resultado. O América, se a gente pegar depois da mudança do técnico, teve uma boa vitória em cima do Fluminense, estava tendo uma vitória boa em cima do Botafogo, 2-0, não conseguiu segurar, acabou perdendo. Né, o Atlético também teve o Cuca chegou em cima da abertura do campeonato da Sul-Americana, né, aí chegou perdendo o primeiro jogo para o Botafogo, e também não teve muito tempo de treino para jogar o primeiro jogo do Brasileirão, né, na derrota para o Curitiba, e também o tempo é curto para jogar hoje à noite, né,
contra o líder, que é o Corinthians. Não, hoje não, amanhã. Quarta-feira, isso. Né? Quer dizer, mas é um tempo curto de treino. Né? A gente entende que é um tempo muito curto. Verdade. Agora, a questão de elenco é o que você está falando. Mas se a gente for observar elenco, aí vamos entrar um pouquinho na seleção brasileira. Um time excelente, mas também que não está conseguindo alcançar resultado. Aí o que falta na seleção brasileira? Aí é o técnico, é o planejamento. Aí como é que a gente vai discutir isso? Na verdade, tem toda uma questão do tempo hábil para poder estar treinando, tempo hábil, os jogos, os amistosos, na verdade é um grande caça-níquel, nós sabemos disso. Então, o treinador também não tem tempo hábil para poder montar uma estratégia, montar uma proposta tática para que os seus comandados possam executar. Muito difícil. Eu, na minha opinião, tem jogadores ali que não deveriam estar ali. O André Santos, que eu já vinha falando que não é lateral de seleção brasileira, e acabou dando o que deu, e se ele for fazer isso na Copa do Mundo frente a grandes seleções, fatalmente nós vamos sofrer o que nós sofremos ontem. Eu acho que não volta mais não. Se voltar, deve ser ali para compor o elenco, porque fica muito complicado. Mas já deu para você perceber, meu caro torcedor, que o Serginho, né, o nosso querido Serginho da propaganda, conhece também de futebol e sabe falar de futebol, como nós aqui temos venhamos aprendendo todos os dias, né? Todo dia vimos aprendendo sobre a questão do futebol. E futebol você tem que estar em estudo constante, né? E se os treinadores trabalham dessa forma, e nós também que nascemos dentro do rádio e nos tornamos cronistas esportivos ao longo da nossa vida profissional, nós também não deixamos de estudar o futebol. Claro que a gente omite a opinião para que não ela venha prevalecer, mas é para ajudar a formar a opinião, a nossa linha de raciocínio. Mas nós vamos voltar a falar aqui, sim, de Atlético, América e Cruzeiro daqui a pouquinho, porque eu quero conversar até mesmo da convocação da seleção brasileira, que vai enfrentar o Egito, né? No próximo dia 7, me parece. Eu vou confirmar daqui a pouquinho. Eu vou falar também da convocação da seleção brasileira, mas eu quero conversar com o nosso Serginho da propaganda, quando o nome já diz tudo. Serginho é um desses profissionais, né? Que trabalham por aí até muito sem reconhecimento. Não sei se a gente pode dizer a mesma coisa do Serginho, mas vários profissionais que trabalham nesse ramo, né, tem um trabalho árduo, um trabalho muito difícil na questão de colocar, né, dentro dos lares e principalmente na cabeça, na mente, né, dos consumidores, a proposta de marketing da empresa. E o Serginho também veio aqui falar conosco, né? Convidei ele para falar conosco desse trabalho, de como é esse trabalho, esse tempo que ele vem trabalhando aí na cidade de Betim e até mesmo pela macro-região aqui metropolitana. Serginho, enfim, nós temos visto, deparado aí, que você é um desses profissionais que quase nunca está parado, né? Sempre tem aí há uma credibilidade toda ela voltada pelo seu trabalho. Conta pra gente, para nós em particular, e para o nosso telespectador, o que é esse trabalho, né? O resultado em si desse trabalho para a sua vida profissional. Olha, Carlos, o resultado ele é bom, igual você falou, nós temos o reconhecimento assim, das empresas que a gente consegue atingir e trabalhar. Porque primeiro é um processo você pegar uma mídia alternativa, que não é a grande mídia de rádio e televisão, e tentar emplacar uma ideia na empresa que é uma mídia que dá certo. Agora é uma mídia alternativa, porém mais barata. E quando a gente consegue convencer uma empresa a fazê-lo, a gente faz de tal forma que ele tem o resultado dentro do que foi planejado junto com a empresa de buscar o seu público-alvo, o seu cliente. E com esse empenho nosso é que a gente, você acabou de falar, a gente não fica parado. E a gente até eu trabalho com uma situação de indicação. Eu não trabalho procurando um emprego, as empresas direto. A gente vai fazendo, uma empresa vai falando com a outra e falando do resultado, do empenho da gente para ter esse resultado, né, que não é só eu e uma equipe minha que a gente trabalha na rua ao longo dos dias e da semana, focando sempre esse objetivo com a empresa, de tentar dar um retorno, dar um resultado positivo para a campanha. E esse na verdade, é um trabalho de panfletagem, né? De panfleto, folders,
né? Você falou aí agora há pouco, e eu sei disso em particular, que a televisão e o rádio são mecanismos que sejam de forma mais rápida nos lares. E esse trabalho de panfletagem é um trabalho convencional, claro, nós sabemos disso. Como que é feita essa proposta, além dos sinais, além das portas, enfim, como é que é feito isso? Na realidade, a gente busca o cliente de acordo com o planejamento com a empresa. A empresa imagina o seu público-alvo, a gente imagina a localidade que esse público esteja e a gente faz um trabalho permanentemente nesses locais. Aí é nos grandes centros aqui mesmo, na cidade, né, nos cruzamentos. Só que a gente prega o seguinte, a panfletagem. Panfletagem é simplesmente distribuir papel. Né, e um papel que muitas das vezes acaba na mão de um cidadão betinense e, por alguns motivos culturais, acaba muitas das vezes na via pública. Eu trabalho com a equipe de uma forma diferente. Assim, a gente pede para... O ideal não é soltar a quantidade de papel. O ideal é você usar uma quantidade de panfleto para você fazer comunicação, para você tentar atingir o público da empresa. Aí é conversando mais com as pessoas. Inclusive, a gente nota sempre, eu estou sempre acompanhando o trabalho da equipe, a gente nota que os panfletos das empresas que a gente está distribuindo, ele não é muito jogado ao chão. Né? E a gente tem esse cuidado, a cidade tem que ter esse cuidado por causa da questão de meio ambiente, a gente defende, a gente elaborou um trabalho muito bacana, que é um trabalho de segurar a faixa no sinal, para acabar, assim, o intuito era acabar com a poluição visual de faixas na cidade, né? Que anteriormente era um número menor, hoje está muito grande ainda, voltou de novo, muitas faixas amarradas nas vias públicas, nos postes, em postes, em árvores, e nós temos um projeto que passou do meio ambiente, passou pela Câmara, um projeto que proíbe essa poluição visual, e principalmente se você amarrar qualquer tipo de veículo de propaganda, pregar em árvores. E a gente está vendo isso voltando à cidade. Né? Eu implantei esse trabalho de faixa, visual de faixa, no semáforo, com pessoas segurando. Você termina a campanha, acabou, a gente joga aquele material fora, ou a empresa reaproveita de alguma outra forma, sem poluir, né, o meio ambiente. E agora isso está voltando. E a gente espera que lá na frente a gente possa discutir isso com a cidade de novo, né? Discutir mais essa questão de acabar com essa poluição visual. Você roda o centro, você vê aquelas placaiadas. A gente também, questão de outdoor, a forma que está sendo distribuída na cidade. Betim está crescendo, as demandas vão crescendo, os pontos de placas vão crescendo. Né? Você vê, vai fechando as fachadas da cidade, vai dando uma certa poluída, enfeiando a cidade. E a questão de carro de som, que é um trabalho que nem é regulamentado. A gente não tem regulamentação para carro de som, só que a gente faz de uma forma criteriosa, com som não agressivo ao ouvido das pessoas. Mas qual que é o problema que a gente tem? Ele não é regulamentado. Hoje eu estou tentando viabilizar o meu CNPJ de empreendedor individual, e já estou entrando com ele, a gente está entrando, as pessoas que mexem com esse tipo de trabalho estão entrando na prefeitura. E a gente está esbarrando nessa questão de carro de som não ser regulamentado. Como é que a gente vai ser tratado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e na Secretaria do Meio Ambiente? De que forma que a gente vai resolver isso? Como que a gente vai regulamentar isso? Né, eu acho que a Prefeitura vai ter que sentar com os profissionais de carro de som e estabelecer alguns critérios. Né? É verdade, claro, que isso é muito importante. Eu também trabalhei não, nós continuamos, né? Trabalhando também nessa mídia, a gente conhece essa mídia, né? E, na verdade, tem que se pensar essa questão da sonoridade do carro de som. Aí entra uma questão da sonoridade, quantos decibéis, a questão da poluição sonora, tudo isso tem que ser pensado na hora de regulamentar o carro de som. Porque, na verdade, esse é um mecanismo que, inclusive, é até utilizado pela Justiça Eleitoral. Né? Tem os critérios. Obviamente tem os critérios dentro da Justiça Eleitoral, né? Em tempo, em que hora, quando, né? Para poder utilizar desse mecanismo. E, na verdade, eu não estou querendo puxar sardinha para o nosso lado, não, mas o carro de som, a veiculação motora, né? Que é um carro de som, ele também é um facilitador. Ele é um facilitador.
Claro que a gente, de vez em quando, ouve por aí muitas aberrações, né, anunciando umas festas rave, umas festas não sei o que aí, e, enfim, isso polui. Mas eu acho que, de alguma forma, se o carro de som vai trabalhar... Por exemplo, eu sou de uma região... é interessante, né? Eu sou de uma região do tempo que ainda anunciava velório, sepultamento, falecimento no alto-falante das igrejas, né, Serginho? E depois isso passou a ser anunciado em carro de som. E tem uma cidade, eu não sei se ele está vivo ainda, já faz muito tempo que eu não vejo, mas tem tempo mesmo, numa cidade próxima lá à minha terra, entre Ponte Nova e Viçosa, que é Amparo da Serra. Até pouco tempo fazia lá anúncio, né? Divulgação de falecimento, nota de falecimento, enfim, porque de tão útil que o sistema de tão útil que possa ser um grande facilitador para o consumidor, falando em termos de mídia publicitária. A questão do nosso falecimento é para poder chegar, e, enfim, as rádios do interior, elas tinha um padrão, quando eu iniciei no rádio, Serginho, ali em 1997, tinha um padrão ainda que você, durante o programa, anunciava falecimento, nota de falecimento. Comunicamos o falecimento, né, de fulano de tal. Então, o que acontece? Hoje as rádios já não tem mais esse padrão. Já estão acabando com isso. Né? Não tem mais. Tantas vezes, 6 inserções, ou quiçá 3 inserções por dia, até a hora do falecimento do cidadão. Então a gente vê que é um trabalho útil, só que tem que regulamentar. De fato tem mesmo. Né? Mas me fala, Serginho, voltando a falar sobre a questão dessa regulamentação dos carros de som, da sonoridade, enfim, como que vocês estão trabalhando? Existe uma unidade nesses profissionais para pensar nisso? Ô Carlos, agora com essa questão que eu te falei do CNPJ, do empreendedor individual, que está todo trabalhador autônomo querendo se regulamentar através desse CNPJ, né, que é um projeto nacional, aí vai ter que ser discutido, igual eu estou te falando. Eu estou entrando na prefeitura com os pedidos, né, do processo para regulamentar o CNPJ do empreendedor individual. A gente vai nós poderemos emitir notas fiscais, né, até R$3 mil por mês, no valor máximo de R$36 mil por ano, né, que é um valor que dá para a gente trabalhar com a turma no período do ano. Agora, o que pega? A regulamentação ela vai ter que ser conversada e nós temos um punhado de argumento. O carro de som também, bem utilizado, como profissional, como uso profissional, hoje nós temos equipamentos de som com uma qualidade sonora que você tem uma determinada altura sem agredir o máximo de decibéis, e a qualidade do som não agride o ouvido de quem está recebendo a mensagem. Agora, tem muito som de qualidade ruim, que acaba atrapalhando. Aí as pessoas vão ter que se adequar. E agora, um dos argumentos fortes que a gente tem é que a própria prefeitura, ela divulga em carro de som. E nós temos também agora vereador da Câmara divulgando os seus projetos, fazendo as chamadas para audiências públicas utilizando o carro de som. Claro. Então, quer dizer, ela vai ter que se tornar legal na cidade. E a gente quer contribuir para isso, que o trabalho que a gente faz é bacana, ele dá um retorno, é um outro trabalho de mídia, né, alternativa que a gente faz, a um preço acessível às pequenas empresas. Então, de toda forma, essa discussão vai ter que vir agora, com essa questão de todo o trabalhador autônomo está tentando se regularizar com esse CNPJ do empreendedor individual. Muito bacana, muito bom. Essa questão da regulamentação, né? Regularizar a questão desse profissional, ela é muito interessante. Não é porque nós, por exemplo, que somos radialista e jornalista, se você for pegar a carteira de trabalho, vai pegar, não sei se a sua carteira é assim, meu querido Geraldo Sena, mas a maioria dos profissionais liberais que tem profissão regulamentada, vai ali na carteira de trabalho lá na carteira de trabalho está lá. As minhas 2 profissões estão lá, tanto a de radialista quanto a de jornalista, tem lá o número do registro lá na carteira de trabalho. Isso é importante, porque depois você pode chegar no Ministério do Trabalho
pedir para regulamentar na carteira, né, carimbar na sua carteira e seu trabalho. Indiferentemente dos sindicatos que tem por aí, porque, na palavra verdade, o meu sindicato jornalista, não ajuda em nada. Esse negócio de sindicato, às vezes, é muita conversa fiada. Bom, mas enfim, muito bacana, né? Nós estamos conversando aqui com o nosso querido Serginho da Propaganda, falando um pouco do seu trabalho, né, da questão de ser um profissional que está envolvido na mídia. Ele é o nosso convidado hoje. Serginho da Propaganda é convidado hoje aqui no programa Toque de Bola, aqui pela TV O Evangelho, www.tvoevangelho.com.br. É um instrumento de Deus, né, falando da palavra de Deus, mas quem como também interagindo através do entretenimento e da inteligência. Serginho, deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço aqui para o nosso querido presidente, né? O Wagner Mesquita, você conhece, né? Conheço muito. Conhece, né? Conheço. Está lá sempre, está lá nos monitorando, viu? Eu vou falar com você que te viu no Wagner programa. É muito amigo da gente, é jornalista bom, conceituado em Betim. É muito bom, né? Então, tá aí o grande precursor, o homem que Deus tem usado aí, né? Para poder estar com esse instrumento aqui. Vale a pena lembrar, né? Que a sociedade, o município e as autoridades da empresa têm que acreditar num projeto desse, né, Serginho? Tem que acreditar, porque tem pessoas profissionais, né, competentes, profissionais inteligentes, né, enfim. E é um veículo de comunicação, né? Se você ainda não sabe, o Jornal Evangelho está aí há 8 anos, né? Com a sua regularidade no contexto da região metropolitana, né, da macro-região, né, de Belo Horizonte, Betim, Contagem, etc. E também a TV O Evangelho, que ainda em caráter online, mas, né, como Deus sabe de todas as coisas, novidades podem surgir por aí ao longo desses anos, né, presidente? Deixa eu mandar aqui um abraço, então, para o nosso presidente Wagner Mesquita, que está sempre nos dando carinho, né, sempre nos disponibilizando a poder estar aqui, falando de Jesus, obviamente, falando da palavra de Deus com primazia, acima de tudo, né, entre outros programas, né, que aqui acontecem. Aqui tem o pastor Carlos Alexandre com o testemunho, aqui tem a pastora Marli Taboraí com o Semeando a Palavra, tem o debate evangélico com o pastor Edson Emanuel e com o pastor Éder, enfim, entre outros programas da Palavra do Senhor que vocês encontram aqui. Também você tem um programa de esportes, que obviamente é alicerçado, né, na espiritualidade, no poder, no santo nome de Jesus, obviamente, mas estamos aqui também nos entretendo, né? Entretenimento também é saúde. E como aquilo que eu tenho falado aqui, né? O Evangelho está chegando aí a vários setores da sociedade, a vários profissionais liberais, né, deste país e deste mundo afora, e no futebol não é diferente, né? Só você perceber aí as manifestações de adoração ao Senhor. Enfim, um grande abraço, presidente. Tamo junto, hein? Vamos caminhando aqui com o programa Toque de Bola, aqui pela TV O Evangelho, o canal do cristão na internet. Aí, você que está assistindo, acessa aí, manda aí um mail para os seus amigos, amigas, torcedores, falam para eles, né? No horário do almoço aí, estamos aqui no www.tvoevangelho.com com o programa Toque de Bola. Serginho, outra coisa que me chamou a atenção, nessa questão do trabalho de divulgação, é quanto à seleção desses profissionais, a seleção deste material humano, em que você, entre outros profissionais que lideram esse grupo de pessoas, como que é feita essa seleção? Porque nós já até comentamos agora há pouco, sobre essa questão da poluição, né, da degradação do meio ambiente, e a proposta é fazer com que o panfleto, o folder, vá direto à mão, né, do consumidor interessado pelas empresas. E você em especial, como que você faz esse tipo de seleção? Ô Wagner, o Carlos, antes eu quero falar do meu amigo Wagner. Claro. O amigo Wagner, ele sabe que a gente conhece a trajetória dele em Betim, de longas datas. O que ele lutou até aqui para conseguir implantar os seus veículos de comunicação. Né? Hoje está pronto, quem chega hoje vê tudo pronto acha que é fácil, né? E mesmo assim ainda tem que correr atrás de patrocínios, de empresas, né? E assim, eu conheço o Wagner desde o início, que a gente sempre viu ele batalhando, colocando só
o que ele tem de prática hoje só como ideias e tentando vender as ideias e a dificuldade que ele passou para chegar até aqui. Então é mérito, né, hoje ter dois veículos de informação, que é o Jornal Evangélico, que a gente conhece muito bem, claro, né, e sabe da idoneidade. Em relação à política, né, é o único jornal que é isento em relação às questões políticas, né, e a TV, o Evangelho, agora para a gente é novidade, a gente torce que dê certo, né, embora, igual você falou, o veículo é a internet, mas a gente sabe que a internet hoje, ela tem um número enorme de acessos, né? Isso está melhorando muito no Brasil também, e a tendência é melhorar mais. Então tem tudo para dar certo a TV, o Evangelho, mesmo usando como veículo a internet. E mandar um abraço ao meu amigo Wagner Mesquita e falar para ele isso, que a gente conhece a história dele, né? A gente sabe como é que ele chegou, o que ele ralou para chegar até aqui. Agora, em relação à sua pergunta do trabalho... Antes de você entrar na questão dessa seleção desse profissional, o seu trabalho, amanhã ou depois da manhã, eu vou sentar com o presidente para ele me passar uns números. Eu não quero nem falar sobre esses números aqui, para não cometer nenhum tipo de equívoco, né, de erro em relação a esses números. Nós estamos aí com números, Serginho, extremamente positivos, de acesso, né, aqui na TV, o Evangelho, números muito acima daquilo que a gente é acostumado a ver aí, né, o acesso muito rápido, são números assim, ele falou comigo esses números, não quero nem citá-los aqui não, quero trazer aqui uma resposta viva aqui, para a gente poder falar sobre esses números, para você saber o alcance e o respeito e a credibilidade do jornal O Evangelho e da TV online O Evangelho, né, aonde você possa imaginar até onde nós estamos. E só de falarmos aqui, nós hoje, falando aqui pela internet, nós hoje estamos no Globo hoje. Nós estamos no Globo. Eu estou falando aqui, nós estamos tecendo esse comentário aqui, o nosso convidado está aparecendo aqui para N países, né, da Europa, da Ásia, da Oceania, da África, enfim, por aí vai. É o mecanismo, é a internet. Obviamente você pode até achar que a Ásia, a Europa possa não interessar a você, por você estar em Betim, mas interessa muito. Né? Mas interessa muito. Eu vou trazer esses números aqui muito em breve para você aqui no programa Toque de Bola. Mas voltando a falar da seleção, Serginho. Aí eu vou falar primeiro dos profissionais, que você perguntou como é que a gente... dessa montagem dessa seleção de profissionais. Da seleção dos profissionais. Na realidade, o nosso, por ser um trabalho alternativo, ele não tem muito essa questão de seleção. A seleção ela é automática, é o que eu falo sempre com as pessoas. Primeiro a gente pega as pessoas que estão desempregadas. Não estão no mercado formal. São pessoas que estão procurando a informalidade mesmo, a começar um trabalho na informalidade. Aí é tranquilo a gente selecionar, porque quando chega para a gente, normalmente, na maioria das vezes, chegam gente que realmente está precisando trabalhar. Aí você tem como lapidar, você tem como moldar esse trabalhador. Em relação ao nosso trabalho, o diferencial daquela questão que eu te falei de poluir muito, aí é um pouco culpa das empresas que contratam. Porque você pode contratar o cara que panfleta, que é o panfleteiro, que é aquele que fica panfletando direto, só entregando, sem conversar nada no tempo hábil do cliente ali, do provável cliente que está passando na rua, né, que está transitando no seu momento de trabalho, no seu momento de lazer, ou na sua hora de almoço. Sim. Agora, aí é o diferencial de ter um trabalho, quando a empresa chama para a gente planejar, pensar o público-alvo, olhar o foco desse público-alvo, né, os pontos, e aí eu estar chamando pessoas que já trabalham periodicamente com a gente e estar explicando qual que é o trabalho que a empresa pediu. Aí facilita mais nisso, nós vamos buscar o público-alvo. Aí o intuito não é jogar papel na rua, não é distribuir papel a ermo, você explicar para a pessoa o que é o possível público-alvo dessa empresa para ela tentar atingir, olhando na rua, as pessoas, ou por faixa etária, né? Aí tem vários jeitos de você estar explicando para as pessoas. Você está escolhendo esse público que a empresa pediu. A gente faz o que a empresa pede. Claro. E aí a vantagem de ter a coordenação, que é o que eu faço.
Eu estou lá acompanhando, muitas das vezes com eles na rua, até distribuindo o panfleto, mas de uma forma comunicativa. Não é uma forma só panfletária. O diferencial é esse. Aí, por isso que dá resultado, porque você acaba atingindo mais. Verdade. Né? Aí é lógico que a gente depende da empresa, da idoneidade da empresa, da qualidade dos produtos da empresa e principalmente das promoções. Né? Se a empresa tem um conjunto. Se a empresa tem um bom nome, né, Serginho? Se a empresa tem um bom nome, tem uma credibilidade no mercado e tem um bom produto, e fica fácil poder trabalhar dessa forma, né? Isso, com certeza a seleção ela é passada por isso aí. E nesse longo aí a seleção ela é automática. O que eu chamo de seleção automática? Tem muita gente que vem, faz uma campanha perfeita, entende as propostas, aí eu tenho os contatos e quando aparece o serviço, que é igual eu falei, ele é um trabalho informal, ele não tem todos os dias para a gente chamar as pessoas, infelizmente, né, que a gente gostaria que tivesse, para a gente estar com um grupo de pessoas trabalhando todos os dias da semana, todas as semanas do mês, mas não é assim que acontece. As empresas também não têm uma condição financeira muito tranquila, de retorno do próprio mercado para estar bancando essa campanha deles na rua permanentemente. Então elas são esporádicas mesmo. E as pessoas vão, a seleção é automática. A pessoa veio, a gente conversou, entendeu a proposta, fez o trabalho de acordo com o que tem que ser feito. E dentro do conjunto, junto com o trabalho que a gente faz, com o que o Carlos de Som faz, que os outros profissionais fazem, os responsáveis pelos marketing das empresas pensam. A gente põe na rua com essas pessoas e dá resultado, essas pessoas vão ficar numa lista minha permanentemente, já selecionada para qualquer outro tipo de trabalho. Claro. Agora, tem algumas pessoas, a vantagem nossa que eu falo é essa, tem algumas pessoas que vêm, a princípio fala que precisa trabalhar, depois faz um grande corpo mole, arrasta aquela campanha com você até ela acabar, que a gente tem que deixar até acabar, muitas das vezes podendo até comprometer o resultado final, e depois essa pessoa a gente só não chama mais para o trabalho. Não chama mais, é verdade. A questão também dessa seleção também, esse negócio é muito interessante, porque a maioria das pessoas que procuram esse tipo de trabalho alternativo, digamos assim, até regulamentação deste profissional, e é bom que se regulamentasse mesmo, é bom que se regulamentasse. O que eu quero dizer com isso? A maioria que chegam até você são pessoas desempregadas, né? Pessoas que estão ali naquele momento desempregadas. E o que eu quero chamar a sua atenção, Serginho, para um outro fator, é sobre, nesse processo de seleção, você trabalha com as duas características, seja ela feminina ou masculina? Certamente que sim. Você tem tanto desempregados, pessoas, né, meninos e meninas. Eu digo vou falar assim, meninos e meninas, porque assim, normalmente é gente que está... Eu digo pelo público, por exemplo, você tem uma imagem de uma empresa a colocar no mercado. É mais fácil colocar essa imagem pelo público feminino, né, o processo feminino, ou pelo masculino? Na realidade é a mesma coisa, porque o que importa para a gente é a forma da comunicação. Comunicação, A comunicação é o primordial. Isso, porque o objetivo aí, tem empresa que fala, arruma umas moças bonitas. Aí eu mesmo falo com a empresa, normalmente as moças bonitas não vão ser as moças que vai fazer o trabalho que a gente almeja que faça. Então você não tem essa discriminação. É lógico que a aparência manda muito. Claro. A gente pede para os profissionais que vêm um cuidado com o seu marketing pessoal. Isso aí qualquer pessoa tem que ter. Vamos supor, você vai estar vestindo uma camisa da Unipac, da Unimed, da Unopar, né, do Betim Shopping. Então, assim, a pessoa tem que adequar a questão do seu marketing pessoal, você entendeu? Então, ele não tem necessariamente que ser só um público feminino ou masculino, você pode mesclar os dois. Então tá aqui o nosso querido Serginho. Então, vamos entrar nessa questão agora aqui do futebol, falar de América, Atlético, Cruzeiro, enfim. Eu estou me lembrando aqui sobre essa questão, é muito interessante, né? Você tem um que trabalha com você, ele é formidável, ele é engraçado e ele é muito folclórico. É o Michael, né? Isso, nosso amigo. O Michael adaptou bem, né, Serginho? Carlos, aí é a questão do visual. Aí é uma questão que manda muito, que é a questão do visual e do lúdico, né? Do engraçado. Do engraçado, que chama muita atenção.
Todas as empresas grandes hoje, quando a gente fala que tem o trabalho juntamente com ele, pede o trabalho com ele. E a gente pode até, no momento, estar trazendo ele aqui, né? Claro, até caracterizado. Vamos marcar, né? sim. Para ele também, para a gente estar falando juntamente e apresentando ele aqui, né? Como, né? A proposta de trabalho. E é um menino trabalhador. É um menino trabalhador. Você tá entendendo? O que eu te falo, o que é isso? Ó, a proposta dele é só o visual. E ele faz esse papel dele muito bem. Ele consegue passar, ele consegue comunicar através do visual. Isso, e dá um retorno muito grande para a empresa. Serginho. Dá, porque as empresas estão apostando nisso, né? Tem empresas grandes que quando vai consultar os seus superiores, né, nas esferas maior da empresa, aí eu falo de empresas grandes mesmo, normalmente eles acham que não. Mas as empresas, as que estão na localidade aqui embaixo, médio, eles já estão até, sem comentar muito com a empresa a nível estadual e a nível nacional, fazendo aqui, porque está vendo que é bem chamativo. Maravilha, mas que bom, Serginho, que bom. Ele realmente é um menino muito bom mesmo. Hoje eu perguntei por ele, ô Michael, se falar com o Serginho, tá por aí resolvendo um negócio aí. Mas só faltou ele falar, só você ligar para ele. Ele estava trabalhando, estava lá trabalhando, Serginho. Tá. Então tá. O Serginho é o nosso convidado de hoje, Serginho Propagandas, né? Você que tem um produto para Betim, para ser divulgado aqui na região de Belo Horizonte, Contagem, Betim e a macro-região aqui da metropolitana, Serginho é o cara. Serginho Propagandas em Betim. Eu vou falar de futebol agora com ele, América, Atlético e Cruzeiro, né? E, enfim, depois nós vamos voltar no Serginho aqui para encerrar o programa, onde ele vai deixar os contatos para poder, né, obviamente, você precisando dos serviços dele, poder contactá-lo e até mesmo contratá-lo para fazer o merchan da sua empresa. Né? Então, esse é o nosso querido, nosso convidado Serginho aqui no programa Toque de Bola. Deixa eu começar aqui pelo América. O América sinaliza aí novas mudanças. O América quer uma reabilitação imediata no Campeonato Brasileiro. E para essa partida, e que é contra o São Paulo, o América já tem aí a possibilidade de ter em campo o André Dias, que até pouco tempo estava no Cruzeiro. O André Dias pode se garantir para esse final de semana, ou melhor, para essa quarta-feira, contra a equipe do São Paulo, às 21 horas. E na verdade, havia uma expectativa de que ele fosse aproveitado contra o Botafogo, mas o Givanildo preferiu, então, dar mais um tempo para ele, a recuperação dele, para poder voltar, ou seja, para poder estrear no América, e desta feita, contra o São Paulo. Micão pode reaparecer também no elenco do Coelho, no elenco do América. Essa partida contra o São Paulo vai ser na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, quinta-feira, às 21 horas. Serginho, a equipe do América está ocupando aí a 16ª colocação, vem de um resultado muito adverso, um revés muito complicado contra a equipe do Botafogo, e enfim, para esse São Paulo, o que você, obviamente como torcedor do Atlético, mas é possível esperar um resultado positivo? Haja vista, acredita-se no novo ânimo que o Givanildo trouxe para o América, esse América e São Paulo que ainda fez, Serginho? Ô Carlos, assim, atleticano, mas a gente também, igual eu te falei, a gente torce pelo futebol mineiro, né? A gente tem que torcer sempre para nossos times mineiros estar dentro das suas condições de plantel, encabeçando tabela, ou pelo menos se manter na Série A. Né? A gente tem que torcer muito para isso, por causa da valorização do futebol mineiro. E o Givanildo realmente, ele já trouxe 2 jogos para o América diferentes do Antônio Lopes. Um jogo excelente contra o Fluminense, uma vitória muito boa, que eu já tinha comentado aqui, e essa derrota para o Botafogo deixou escapar, mas também jogando muito bem, no estilo já de Givanildo, jogando muito bem. A gente torce que o América realmente ganhe do São Paulo aqui em casa, né, na Arena, e que esses times mineiros que estão bem próximos da zona de rebaixamento, estão na zona de rebaixamento, começa a reação, porque os times de baixo da tabela do Brasileirão já está todo mundo, nesse final de primeira metade de campeonato, já começando
a levantar voo. É verdade, verdade. Aliás, faltam 3 rodadas só para terminar o primeiro turno. E a situação vai ficando difícil. Bom, sobre o Cruzeiro deve anunciar, ou melhor, já anunciou, mas deve aparecer nesta quarta-feira na Toca da Raposa 2, o Keirson. O Keirson, ele mesmo, aquele de passagem por Curitiba, depois uma excelente passagem pelo Palmeiras, depois fora vendido, melhor dizendo, para o Barcelona. Barcelona empresta-o para o Benfica, ele não deu certo no Benfica, foi para a França, não deu certo, veio para o Brasil, enfim, o futebol de Keirson acabou, pelo menos é o que parece. Mas o Cruzeiro está apostando nesse atacante. Já porque o próprio Valdir Barbosa não descarta aí a transferência de Thiago Ribeiro para o Cagliari da Itália. Bom, sem isso tudo acontecendo, a probabilidade do Thiago Ribeiro é mesmo ir embora. E o Keirson está em 95% já definido com a sua vinda para o Cruzeiro. Enfim, por outro lado, a novidade também é que pode ser relacionado, o atacante, ou melhor, o meia Charles, pode ser relacionado para estar contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que tem ali permanecido na zona de rebaixamento, mas tem apresentado boas partidas. O Atlético Paranaense que tem como treinador o Renato Gaúcho. Enfim, também jogando no sacrifício, Roger pretende estar de volta aí ao meio-campo, ajudar a comandar o meio-campo do Cruzeiro. E ele não quer ficar de forma alguma no DM, né? Ou seja, o departamento médico. Enfim, ô Serginho, Keirson chegando, o Thiago Ribeiro na probabilidade de estar saindo, deixando o elenco do Cruzeiro, indo embora para o Cagliari da Itália, que volta à primeira divisão do campeonato italiano, né? Bom de se dizer isso, e o Keirson chegando, o Thiago Ribeiro podendo ir embora. E esse Cruzeiro aí para enfrentar o Atlético Paranaense na quarta-feira, Serginho. O Atlético Paranaense, que é um dos times que a gente está falando que estava em baixa e está começando a esboçar uma reação, né? A vinda do Keirson é excelente, né? Pena que o Thiago Ribeiro está indo embora, porque o grande problema que eu vejo no Cruzeiro hoje é um problema de plantel. O Cruzeiro já é inverso, assim, né? O Atlético eu acho que é um problema de comando, né? E de falta de vontade de alguns jogadores, né? Aí você junta, mas o Cruzeiro hoje ele tem um grave problema de plantel. O Cruzeiro você tem um bom time titular, mas você não tem reposição, né? E eu acho que o Cruzeiro inclusive vai ter que contratar mais. Agora ganhar do Atlético Paranaense, né? Aproveitar a fase, né, vindo a goleada em cima do Avaí no final de semana, e nesse meio de semana tentar manter o bom futebol e verdade. Tentar subir mais na tabela, que o Cruzeiro também está numa situação tranquila, né? É verdade. Bom, sem afastar os jogadores, Cuca conversa com os titulares para corrigir falha. É o Clube Atlético Mineiro, as notícias do Atlético Mineiro para você. É o Galo de Minas, o glorioso Galo. O Cuca, embora tenha admitido, Serginho, a possibilidade de afastar alguns jogadores, coisa que ainda não fez, mas eu acho que vai ser difícil não fazer, né? Ou seja, não difícil tomar essa atitude. Ele preferiu conversar com os jogadores e está preparando aí um time para esse meio de semana. Bom, Cuca tem pela frente o Corinthians, né? É o Corinthians, o próximo adversário do Atlético. E com isso, após o grito do Cuca, que a situação estava difícil, ele chamou os jogadores a ralarem para apresentar um bom resultado. Em meio a tudo isso, o Cuca, ele já foi atendido. Quem chega ao Atlético, o Galo glorioso de Minas, é o Pierre. O Pierre que estava insatisfeito no Palmeiras.
e ele então preferiu sair do Palmeiras e achou o Atlético Mineiro um bom lugar para readaptar o futebol e, obviamente, para poder voltar a jogar o bom futebol. Então, Pierre chega, já faz exames em Belo Horizonte e provavelmente vai figurar aí entre o elenco, quem sabe até mesmo entre os titulares da equipe do Clube Atlético Mineiro. Por outro lado, o Galo mudou a programação de treinamento. O Galo alterou a programação visando o jogo contra o Corinthians nesta quarta-feira, às 21h50, no Ipatingão. Por outro lado, André Neto Berola depende de avaliação médica para estar nessa partida. Outro jogador que provavelmente vai reaparecer no elenco é o Renan Oliveira. Olha, eu acho que o Renan Oliveira, o que se dispensar em relação ao que esse jogador poderia dar para o futebol, já passou. Esperava que ele fosse ser um jogador acima da média, coisa que não aconteceu. E é uma frustração para o Clube Atlético Mineiro e principalmente para esse jogador. Eu acreditava um pouco mais no Renan Oliveira. Então, é o Galo preparando para enfrentar o Corinthians. Quarta-feira, às 21h50, lá no Ipatingão. Serginho, e esse Atlético e Corinthians, Serginho? Primeiro vamos falar da vinda do Pierre, né? Mais um meia, né? E eu fico pensando aqui, porque a gente não sabe o que acontece internamente dentro do clube, eu fico pensando, o que aconteceu com o Daniel Carvalho? Será que ele ainda está fora de forma até hoje? Por que não está sendo aproveitado? Tá no departamento, e um baita jogador, né, está no departamento médico, por isso que eu estou falando, que ele não entende, né? Dudu Cearense? Dudu Cearense. Aí é isso que eu tô falando. Aí a gente tem que ter dar uma verificada o que está acontecendo com esses jogadores. Aí o Cuca agora vai ter um PR. Eu não sei se é pedido dele. É pedido dele? Porque o Cuca conhece. Aí o Cuca vai tentar dar uma roupagem do jeito Cuca no Atlético. Eu acho que tá recente para a gente cobrar do Cuca a questão de resultado, embora o Atlético precisa. E jogar contra o líder é bom demais, porque todo mundo torce a favor da gente, né? Ah, claro. Até os nossos arcos rivais. Até os flamenguistas. Até os nossos arcos rivais. O próprio Cruzeiro, né? Que torce, todo mundo torce para um time que está abaixo da tabela ganhar do líder. Verdade. Para continuar o equilíbrio que tá legal no Campeonato Brasileiro esse ano também, né? Eu sou não vou ser Atlético desde pequenininho, mas eu vou torcer. Eu tô sabendo disso. E isso é muito bom, já é assim, uma motivação. Em casa, entre aspas, né? Porque o Cruzeiro Atlético o Cruzeiro Atlético e a América não tá tendo jeito de jogar o que pode se dizer em casa, porque o Cruzeiro e o Atlético está sem o Mineirão em reforma para a Copa de 2014. E o América tá lá com a reforma que tá ficando, inclusive, muito bonita no Independência. É e que a gente tá torcendo para reformar rápido, que lá vai acabar virando a casa do Cruzeiro e o Atlético também, né? E tá ficando uma arena muito bonita lá, né? Esses dias eu estava em Belo Horizonte passeando, visitando um amigo meu no hospital, eu encontrei com o Euler, né, o grande jogador do América. Claro. Lá em frente o Mater Dei, estava lá brincando com o filho dele lá. Né, assim, um cara que ajudou demais o América, que eu acho que o espírito é esse, o jogador, ele chegou a tirar dinheiro do próprio bolso para ajudar o clube. E a má fase do futebol brasileiro hoje, muito se deve eu acho que as grandes contratações, aos valores que eles estão colocando em jogador hoje em dia, está atrapalhando um pouco a questão do profissionalismo. Né, que você vê, tem muito jogador bom dentro do Atlético hoje, no elenco do Galo, mas fazendo aquele corpo mole. Certo? Aí eu não sei se é por causa da direção, se é por causa do comando do técnico, mas tem que resolver essas questões, que o torcedor de nenhum clube merece, né, uma situação ruim com um plantel. Igual eu vou falar aqui, o Atlético hoje é um plantel que há muitos anos no Atlético a gente não via. Não via. Né? Os plantéis dos anos passados do Atlético era assustador. Né? Aí era ficar torcendo mesmo só para permanecer na Série A. Aí depois da vinda do Luxemburgo, parece que a direção contratou. Mas tem que fazer agora dar resultado. Eu gosto de salientar, igual eu falo, o Flamengo. O Flamengo está com um time muito bacana lá. A maioria das vitórias é de 1-0. Você está entendendo? Joga o arroz com feijão e ganha de 1-0. Certo? Aí não precisa de futebol bonito. Os times mineiros também, eu acho que tem que começar a pegar. A alternativa é essa, então tem que usar essa alternativa. Tem que começar a ganhar para ficar numa situação confortável na tabela, para acabar as pressões e aí você poder desempenhar o bom futebol. Verdade. Você está entendendo?
Pronto. Então, seleção brasileira tem convocação amanhã. Falamos de América, Atlético e Cruzeiro. E convocação da seleção brasileira depois de amanhã, às 11 horas, no Hotel Sofitel, na região de Copacabana, no Rio de Janeiro. Essa convocação é para o amistoso definido para o dia 6 de setembro, no Cairo, no Egito. A chance do Brasil alcançar a reabilitação na semana passada, o verde e amarelo perdeu para a Alemanha. Brincadeira, né? Eu não vou nem comentar sobre isso. Não vou nem falar sobre isso, desse reabilitar no Egito. Para de conversa fiada. Bom, a seleção do Sub-20 ganhou da Espanha nos pênaltis. Muito bem, deu uma aula de cobrança de penalidade máxima para o seu Mano Menezes, que estava lá assistindo o jogo. Quase que não foi pé frio, viu? Quase. Mas o Ney Franco conseguiu armar um time muito bom, colocou ali o Dudu no segundo tempo, né? Colocou o Dudu do Cruzeiro, que é um pequenininho, mas é bom de bola, e o Negueba do Flamengo. Rapaz, há muito tempo eu não vi um ponta tradicional como o Negueba, né? Joga muito. E aí o Brasil foi para prorrogação, e aí teve a questão da fatalidade, digamos, da penalidade máxima. E aí o Brasil levou a melhor e vai enfrentar o México agora, venceu o México. Quem sabe o Brasil também alcança aí o penta no Mundial Sub-20. Serginho, quero te agradecer, né, por você ter aceitado o nosso convite, poder aqui conhecer os estúdios da TV Evangelho, né? Mas antes de você responder e agradecer, né, sobre essa oportunidade, deixa aí o seu contato, como que faz para contactar você, aonde encontra você, para aqueles que queiram contratar o seu trabalho, Serginho, poder contactá-lo aí. Ô, Carlos, o meu contato é telefone mesmo, né? É um telefone comercial que eu estou sempre com ele, sempre de bateria carregada, não tem como as pessoas falar que não conseguem falar com a gente, né? Porque tem muita gente que às vezes tenta, aí às vezes é um momento que não consegue, mas eu estou sempre, esse telefone comercial, ele está sempre ativo, que é o 8618-6561, né? É o meu telefone comercial. 8618-6561. 6561. E a proposta é sentar com as empresas e planejar junto, com o pessoal do marketing ou com os proprietários das pequenas empresas, né? Ah, você vai em loco? Isso, vai o pessoal liga, chama, vai lá, a gente conversa sobre a campanha, a gente planeja junto, né? Vê os produtos que tem para ofertar e a gente pensa junto o público. Então tá, vamos repetir o contato aqui, 8618-6561. 8618-6561. Eu gostaria de falar rapidamente sobre o jogo da Sub-20, que foi um jogaço, né? Que prendeu a gente na televisão o tempo todo. Aqueles meninos de lá, aqueles meninos de 19, 20 anos, jogou muito mais bola do que a seleção principal do Brasil. É verdade. Certo? Pegou a Espanha, um grande time, né? Que dominou até metade do primeiro tempo, mas depois a seleção foi soberana, teve à frente do placar, né? No tempo normal dos 90 minutos, na frente primeiro, depois a Espanha empatou. Na prorrogação também o Brasil teve à frente duas vezes, né? E a Espanha, que chegou ao empate levando para os pênaltis. E na penalidade, aquele goleiro do Cruzeiro é um goleiraço. Baita goleiro, né, Serginho? Goleiraço. Né? E você falou do Negueba, né, gente? Há muito tempo que a gente não via jogador jogando daquele jeito, né? De ponta, né? Não, e bom demais da conta. Aquele né? Se não estragarem ele vai longe. Vai longe. Ô, Serginho, eu quero te agradecer, então, querido, mais uma vez, né? Por você ter nos dado o carinho, né, de receber aqui e dizer para você que eu já tenho com certeza, né, o aval do nosso presidente. A hora que você quiser voltar, Serginho, você está em casa, só dá o toque. Tá, eu que agradeço, né, o meu amigo Wagner Mesquita, agradeço a você, Carlos, pelo convite. A gente está à disposição, né, no que for para ajudar. Quero agradecer, né, os espectadores da TV O Evangelho. E a gente espera estar aqui mais vezes, realmente, podendo contribuir com alguma coisa. Ok. Para a TV O Evangelho, para que esse projeto também do Wagner, que é um batalhador, dê certo. Amém. Glória a Deus, querido, glória a Deus. Obrigado mesmo, Serginho, né, por ter nos dado o carinho da sua companhia aqui no programa Toque de Bola. Agradecendo o nosso querido irmão Geraldo Sena ali, que nos dá a condição de poder estar falando aí para você, né, porque você possa sempre ouvir a mensagem de Jesus com primazia, acima de tudo, acima de todas as coisas, né? A palavra de Deus poder chegar aí, aonde quer que você se encontre, seja o que você estiver fazendo, a palavra de Deus possa te alcançar.
Eu quero aqui, em nome do Senhor Jesus, poder te abençoar, te agradecer a você pela boa companhia que nos dá. No livro de João, no capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Um grande abraço, querido, e até amanhã, e que Jesus te abençoe.